O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou uma nova ajuda para a Ucrânia. O valor será de 225 milhões de dólares, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta sexta-feira durante o encontro do democrata com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os dois foram para a França para cerimônias de celebração dos 80 anos do dia D. Mais cedo, Zelensky esteve na Assembleia Nacional Francesa, onde discursou para parlamentares. Então, quem chega para analisar esse também e outros assuntos internacionais é o Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da UERJ. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Esse anúncio já era esperado, né? Uma vez que o Zelensky foi participar desse encontro, mas o fato é que os Estados Unidos continuam sendo fundamental para essa resistência ucraniana, né? Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Kelly. Um prazer sempre conversar com vocês. Sem dúvida, né? Na verdade, a Ucrânia só consegue resistir, né, já há mais de 2 anos de invasão russa, né, por conta do apoio, especialmente dos Estados Unidos, mas também de países ocidentais, né? É uma ajuda relativamente pequena, né, perto de todo o montante já dado pelos Estados Unidos, né, são cerca de 225 milhões de dólares, né, mas muito importante, né, para a aquisição de determinado equipamento militar, né? Então, por exemplo, munições, né, peças de artilharia, granadas, né, munições para abastecer o sistema de foguetes ucraniano, né, mísseis para o sistema de defesa antiaérea. Então, justamente são equipamentos militares absolutamente fundamentais, né, para que a Ucrânia mantenha a sua capacidade de resistência ao assédio e ao avanço das tropas russas, né. Vale lembrar, inclusive, né, que depois de muitos meses de negociação, o Congresso americano acabou, né, aprovando, né, há algum tempo um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, aí sim, né, da ordem de 61 bilhões de dólares, né. Foi uma negociação pesada, né, porque uma parcela importante dos parlamentares republicanos eram contra essa ajuda, mas acabou saindo, né, o próprio Biden, nessa reunião entre os dois hoje na França, acabou pedindo desculpa pela demora, né, no pacote ser aprovado no Congresso, mas acabou sendo aprovado, né, e especificamente, né, anunciou essa nova ajuda de 225 milhões. Né. Então, os Estados Unidos fundamentais, né, assim como os países ocidentais, né, para a defesa e a proteção da Ucrânia. A gente lembra que é ano de corrida eleitoral, né? Joe Biden tenta a reeleição, por isso também fica mais complicadas as relações no Congresso, né? Sem dúvida, né? Na verdade, os parlamentares republicanos vêm tentando inviabilizar, né, de todo modo o governo Biden, né? E por isso fizeram, né, tanto jogo duro, né, e resistiram, né, tão amplamente, né, no avanço na aprovação desse novo pacote de ajuda, né? Então as pressões, né, percebemos, elas vêm de vários lados, né, são pressões muito amplas, né, há desencontros, divergências grandes, né, do presidente Biden, né, com republicanos, né, seja na Câmara, seja no Senado, né, em um ano de corrida eleitoral, né, isso parece bastante natural. Professor, existem outros conflitos mundo afora, a gente também tem acompanhado muito de perto a situação lá no Oriente Médio. Inclusive, Israel afirmou que a escola da ONU bombardeada na faixa de Gaza funcionava, sim, como base para o Hamas. A nossa equipe esteve numa região de fronteira com o Líbano, que tem sido alvo constante de outro grupo terrorista, o Hezbollah. Neste kibbutz em Hanita, próximo à fronteira com o Líbano, várias casas como esta foram alvos dos bombardeios. Desde 7 de outubro do ano passado, os terroristas atacam cidades israelenses e postos militares, provocando inclusive incêndios florestais, como o que aconteceu nesta semana. O Hezbollah é um grupo terrorista financiado pelo Irã e que apoia o Hamas, lançando bombardeios a partir do Líbano. Nós estamos na comunidade de Bet-Set, no norte de Israel. Daqui dá para ver bem de perto a fronteira com o Líbano. Essa região tem sido alvo de ataques constantes do Hezbollah nos últimos dias. No jardim desta casa ficaram as marcas de um dos foguetes lançados. Os moradores que vivem da agricultura tiveram que deixar o local. O militar que acompanhou a nossa equipe diz que a escalada de violência tem aumentado e que o clima é de tensão no norte do país. O exército israelense já anunciou que está preparado para um conflito aberto contra o Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participou de uma reunião com comandantes das Forças Armadas do país em Jerusalém.
O premier afirmou que o país vem sofrendo grande pressão internacional enquanto luta em várias frentes na guerra. Na faixa de Gaza, um soldado israelense morreu em tiroteio com membros do Hamas, que tentaram entrar em Israel a partir de Rafah, no sul do território palestino. 3 terroristas foram mortos. Israel assumiu a autoria do ataque a uma escola das Nações Unidas que funciona em Gaza. Pelo menos 37 pessoas morreram. Segundo o exército israelense, o bombardeio aconteceu porque no local funcionava uma base do grupo terrorista Hamas. Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, pediu uma investigação independente sobre o ataque. Pois é, essa questão da escola realmente repercutiu demais, não é, professor? Porque há informação também que ali tinha gente refugiada, né? Pois é, né? São os dramas humanitários que se sucedem, né, já há 8 meses, né? Hoje o conflito completa 8 meses, né? E toda semana, né, vemos alguma notícia traumática desse tipo, né? Tem havido uma ofensiva muito dura de Israel, né? Israel afirma, né, permanentemente, né, que vai levar o conflito às últimas consequências até neutralizar, né, a infraestrutura militar do Hamas. E aí, né, vemos cenas como essas, né, de espaços, né, absolutamente, né, ocupados por civis, né, inclusive por refugiados, né, sendo, né, alvejados, né, sempre, né, com a alegação, né, de que existem ali terroristas do Hamas, né. Pode até ser, né, enfim, bem sabemos que o Hamas usa há muito tempo como tática, né, e como prática, né, os escudos humanos, mas de todos modos é uma escola vinculada à ONU, né, à agência, né, para refugiados palestinos, né, da ONU, né, que foi criada ainda no final dos anos 40, né, então é lamentável, né, vermos uma escola, né, sendo um alvo, né, de um ataque, né, por mais, né, que as tropas de Israel aleguem, né, que havia ali terroristas do Hamas, né, é o sofrimento, né, que impacta mais gravemente grupos vulneráveis, né, como crianças, né, e isso realmente é o lado sempre mais triste e lamentável de uma guerra, né, e por isso, né, as pressões internacionais crescentes contra Israel, né, que vem certamente violando aí, né, o direito humanitário, né, o direito de guerra, né, com ações desse tipo. Pois é, e em relação ao Hezbollah, professor, há realmente a possibilidade desse conflito continuar escalando? Porque nos últimos dias a tensão realmente vem aumentando. A gente lembra que o Hezbollah, ele é inclusive mais forte do que o Hamas. Muito mais forte que ele, né? O Hezbollah tem uma envergadura militar muito importante, né? Conta com o apoio direto aí do Irã, né? O Irã também apoia o Hamas, mas o vínculo, né, entre o Irã e o Hezbollah é muito mais forte, né? Até pelo Hezbollah, né, ser uma milícia xiita, né, que surgiu ali na década de 80, no contexto da Guerra Civil Libanesa, né, essas rusgas, né, são muito frequentes, né, isso não começou no dia 7 de outubro, né, então esses embates ali a partir do norte de Israel ou do sul do Líbano, né, são tradicionais, né, entre Israel e Hezbollah. Em 2006, né, houve uma guerra propriamente, né, e esse é o grande temor que temos, né, que se repita esse cenário. Em 2006 houve uma guerra entre Israel e Hezbollah, né, Israel não conseguiu vencer efetivamente aquele conflito, né, o conflito acabou, né, sendo suspenso, né, mas sem uma vitória contundente de Israel, que demonstra, claro, a capacidade militar, né, muito robusta e importante, né, do Hezbollah, né, apoiado pelo Irã, né. Então Israel já começa a assumir agora a perspectiva e possibilidade de uma segunda frente de guerra, né. A chance de escalada ela existe sim, né, claro, os antagonismos, né, eles são importantes, são históricos, né, mas de fato eles têm crescido nos últimos tempos por ali, né, no norte de Israel, no sul do Líbano. Pois é, e as guerras, né, professor, elas mexem com a economia global. Pela primeira vez desde 2019, o Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros. A instituição sediada em Frankfurt, na Alemanha, procura dar um novo impulso à economia da zona do euro, composta por 20 dos 27 países da União Europeia. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, garantiu que a velocidade e a duração dos cortes futuros são muito incertas. Em meados de 2022, o banco iniciou um ciclo de alta nas taxas de juros sem precedentes na zona do euro, para conter o aumento descontrolado dos preços, especialmente de energia
energia e alimentos. Uma política que conseguiu reduzir lentamente a inflação até ficar mais próxima da meta oficial de 2%. As medidas do Banco Central Europeu são diferentes das medidas do Federal Reserve dos Estados Unidos, que tem aumentado continuamente as taxas, mas neste momento não prevê cortes nos próximos meses, após dados econômicos melhores do que o esperado. Pois é, professor, qual que é a sua análise em relação a essa redução? Eu pergunto porque há muito tempo, né, os europeus reclamam do alto custo de vida, de como está complicado, né? Exatamente, né? Na verdade, testemunhamos aí nos últimos anos que a maior inflação dos últimos 40 anos na Europa, né? Isso é algo relacionado, claro, com a própria guerra na Ucrânia, né? Que levou uma disparada no preço da energia. Então, a ação do Banco Central naquele momento, né, foi justamente para tentar conter essa escalada inflacionária, né, e uma medida, né, natural usada pelos bancos centrais mundo afora é justamente elevar a taxa de juros para tentar desaquecer um pouquinho a economia e com isso conter a pressão sobre os preços, né. E agora, né, diante da perspectiva, né, de que há um maior controle inflacionário, né, embora ainda não tenha chegado à meta de 2% ao ano de inflação, né, mas os indicadores, né, são positivos, né, e por isso, né, esse corte foi um corte muito pequeno, na verdade, né, mas pelo menos, né, o primeiro corte aí desde 2019, né, o que pôde, né, sinalizar, claro, né, uma retomada, né, de atividade econômica, enfim, né, a redução de juros sempre incentiva, por exemplo, o consumo, né, e a atividade econômica, né, mas a própria Christine Lagarde, né, diretora do Banco Central, né, afirmou que isso não significa uma tendência, né, de futuros cortes, né, tem que se aguardar ainda para ver o comportamento dos preços, né, sobretudo o preço da energia e os salários, né. Se houver um aumento do preço da energia e houver uma subida nos salários, né, a tendência é que o Banco Central volte a atuar, né, possivelmente elevando novamente a taxa de juros. Então, né, não é um indicativo certo de que os juros vão continuar caindo na Europa, mas pelo menos é um alento nesse momento, né, em que a inflação ficou um pouquinho mais sob controle, Kelly. Pois é, né? Depois de um período bem impactado aí, principalmente como o professor lembrou, pela guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Agora, autoridades mundiais se reuniram na França na terça-feira, professor, para comemorar os 80 anos do chamado Dia D, dia decisivo contra o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Os líderes demonstraram apoio à Ucrânia mais uma vez no combate à Rússia. A gaita de fole soou logo cedo a bordo de um veículo anfíbio no litoral da França. Foi assim que 150 mil soldados dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá chegaram ao território há 80 anos para libertar a França do domínio nazista. A operação militar, uma das maiores que o mundo já teve, foi considerada um passo decisivo para o fim da Segunda Guerra. A comemoração do Dia D contou com a presença de veteranos de guerra, vários com mais de 100 anos de idade. Mais de 20 chefes de Estado também participaram das comemorações. Entre eles, o presidente americano Joe Biden, que mandou um recado à Rússia. Biden disse que o Dia D mostrou como as alianças militares tornam os governos mais fortes e reafirmou que a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, apoia a Ucrânia. Apesar do papel decisivo da União Soviética na vitória sobre o nazismo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não foi convidado para as comemorações do Dia D aqui na França. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi um dos destaques da celebração. O anfitrião, Emmanuel Macron, lembrou que é a primeira vez desde o fim do conflito contra a Alemanha nazista que a Europa tem uma guerra. Mais tarde, ele anunciou que a França vai vender aviões militares à Ucrânia e treinará pilotos de caça. Pois é, professor, eu inclusive conferindo algumas imagens de veteranos, eu vi o seguinte: enquanto existia ali a celebração, né, da data, muitos veteranos falavam o seguinte: olha, na guerra ninguém vence, né? Então existe uma tristeza. E a Europa muito preocupada, assim, com o avanço, com o possível avanço russo, né? Sem dúvida, né? Na verdade, o momento é um momento muito complicado para a Europa, né? Claro que os 80 anos do Dia D não poderiam, por óbvio, passar em branco, né? Então é importante essa celebração, né? Tivemos ali naquele momento, né, a neutralização de uma das maiores ameaças do século XX, né, que era o nazifascismo, né? Aquele desembarque na Normandia permitiu, de fato, a confirmação da vitória aliada, né? E cerca de um ano depois, né, a rendição da Alemanha no espaço europeu, né? Mas 80 anos depois vemos, de novo, não diretamente
principalmente ali, né, no espaço ocidental, né, mas o conflito na Ucrânia, né, demonstra, né, um cenário de incerteza, de instabilidade no mundo, né, e por isso os recados dados pelos líderes ocidentais, né, do temor, né, e dos riscos representados, né, pela atuação da Rússia dentro da geopolítica europeia, né. O convite ao Zelensky é um aceno justamente, né, no sentido de que os países ocidentais, né, a Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, né, vão continuar apoiando, né. A França de Macron anunciou, né, a venda de caças Mirage, né, e a possibilidade de treinamento, inclusive de pilotos ucranianos em território francês, né, para saberem usar adequadamente as aeronaves, né. Então, o apoio continua, né, uma celebração que, claro, se faz necessária, mas, né, é triste, né, vermos que tanto tempo depois, né, a tônica da guerra, né, continua sendo marcante no velho continente, né, e como você muito bem colocou, Kelly, né, na guerra não há vencedores, né, mesmo aqueles que supostamente levam vantagem no campo de batalha, né, perdem, né, bastante, né, não apenas em termos materiais, mas vidas humanas, né, impactos culturais, socioeconômicos brutais. Então a máxima liberal, né, de que a guerra é ruim para todos, né, para quem ganha e para quem perde, ela deveria ser reiterada e lembrada sempre. Com certeza. Professor, muito obrigada pela análise, sempre é bom contar com a sua participação aqui no Conexão. Boa tarde. Boa tarde, Kelly, até a próxima. Até.